Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. Você, Gilberto. Olá, boa noite. Estamos ao vivo em mais um projeto Iniciação, aqui com o professor Walter. E eu falo que é a nossa balada de sábado à noite, né? Então, vamos aí. Você que está assistindo, clica aí no nosso link, né? De curtir o nosso vídeo, manda para um colega que gosta desse tema, recomenda para um amigo que gosta desse assunto e vamos acompanhar, tá certo? É isso. Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Carlos. Boa noite, Gilberto, a todos que nos estão acompanhando. É uma felicidade, uma honra muito grande estarmos aqui reunidos novamente nesse sábado, né? A fim de darmos andamento, né, ao nosso encontro denominado Projeto Iniciação. Sempre lembrando... O professor Walter, antes de o senhor começar, eu queria homenagear a todos os professores e mestres, inclusive ao senhor. Hoje é dia 15 de outubro. Muito obrigado, muito obrigado. Hoje é dia dos mestres, hoje é dia dos professores. Hoje é dia de todos os mestres. Professor, parabéns pelo senhor, pelo teu comprometimento, tá? Era isso. Professor, obrigado. Muito obrigado a todos. Eu tenho uma gratidão muito grande por todos os professores que eu tive também, está na minha lembrança aqui. É uma coisa muito boa, né? Muito boa nessa relação com os professores nossos, né? Muito bem. Parabéns para todos os professores do Brasil e do mundo, né? Muito bem. Então, o nosso projeto, chamado Projeto Iniciação, é um encontro destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? Então, qual é a base que nós seguimos? São duas bases fundamentais. Justamente os trabalhos de Helena Petrovna Blavatsky, né? E os trabalhos do professor Henrique, os ensinamentos e trabalho do professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes à iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. E outra finalidade também que eu sempre destaco, né, importante, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da era de Aquários. A pessoa pode perguntar, como é que eu posso fazer o meu caminho da iniciação? Tem que se filiar a uma escola iniciática. Então, nós indicamos aqui para todos os interessados a Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo nosso querido professor Henrique José de Souza. Como fazer o contato inicial? É só ir no Google, lá no busca do Google, colocar Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da Eubiose, né?
E no site da Eubiose tem uma janelinha lá, uma indicação, está escrito assim, onde estamos? Clica lá em onde estamos e vai aparecer a indicação, a possibilidade da pessoa identificar todos os departamentos existentes aqui no Brasil e no exterior também, né? Então, todos estão convidados, então, a desenvolver seu projeto de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Devemos dizer que nós continuamos aqui, né, no nosso trabalho de exposição, a respeito do trabalho exposto pela nossa mestra, né, Helena Petrova Blavatsky, né, que trouxe conhecimentos extraordinários para o mundo, né, através dos mestres que a usaram como veículo, né, de informação. E estamos falando justamente no capítulo Simbolismo Arcaico Universal. É um assunto realmente muito importante, complexo, né? E nós, evidentemente, trazemos o conhecimento e procuramos dar assim um sentido mais objetivo para as palavras de Blavatsky, que realmente devemos dizer que a Doutrina Secreta e outros livros são assuntos bastante complexos e difíceis, e é necessário um profundo estudo, meditação, para que a gente possa tirar proveito desses conhecimentos, né? Então, nós havíamos parado no encontro passado, afirmando, no final, que Atman é não espírito em seu estado final parabrâmico. Ishvara, o Logos, é o espírito, ou uma unidade composta de espíritos viventes manifestados, a fonte ou sementeira de todas as mônadas terrestres, mas seu reflexo divino que emana do Logos e volta mesmo quando cada uma chega ao ponto culminante de seu tempo. Então, é sempre aquele princípio básico, né? Do eterno passa para o grande sol central, a projeção, o imanifestado para o manifestado. As mônadas nascem no sol central, vão viver no primeiro logos, né? Brahma, e de lá elas não descem. Elas emitem projeções suas em direção ao mundo físico objetivo. Aí, nessa descida, a mônada, essa projeção da mônada, perde a sua consciência divina. Perde, não, não é que perde a consciência divina, ela se esquece da sua natureza divina. Então, ela tem que reacender, ou seja, voltar à casa do Pai, rememorando a sua essência divina, através de todas as experiências que ela tem nessa longa trajetória evolutiva, né? Então, há 7 grupos principais de Dian Chorans, que podem encontrar-se e reconhecer-se em todas as religiões, pois são 7 raios. Há só 7 planetas relacionados com a nossa Mãe Terra, e 12 casas. Então, acima do segundo trono existem hierarquias, uma grande quantidade de hierarquias, entre elas os Dian Chorans, que fazem justamente a intermediação desse conhecimento divino com o plano divino terrestre. A mônada, pois, considerada como una, está acima do 7º princípio no cosmos e no homem. É como tríade, e é a progênie direta radiante da mencionada unidade. As tríades nascidas sob o mesmo raio são, em todas suas vidas e renascimentos posteriores, almas gêmeas nessa terra. Olha só que importante. Tanto que, nos referindo a Jesus o Cristo, né, a gente pode ver que Jesus dizia o seguinte, dizia sempre, frequentemente ele dizia, eu e o meu Pai somos um, glorificai vosso Pai que estás nos céus. Então, a identidade entre mônada angélica e a mônada humana se revela nas seguintes sentenças. Olha só, meu Pai é maior do que eu, Jesus falou. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Então, o Espírito de Deus mora em nós. Verdade? O nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele deixou esse ensinamento. A inteligência humana é a projeção do Espírito de Deus no homem. Isso. Então, a inteligência não provém simplesmente de uma evolução orgânica
do sistema nervoso, do cérebro, o que seja, não. A inteligência não é desse plano. A inteligência vem de cima, de Deus, do eterno, do Otati, do aquilo. Então, ele projeta o seu espírito em nós e nós recebemos a capacidade de termos inteligência. Inteligência, né? Sempre lembrando que, do latim, né? De onde, o que quer dizer inteligência? Vem do latim, interlegere. Inter, dentro, legere, ler. Inteligência quer dizer ler por dentro. Veja bem, inteligência significa a possibilidade que nós temos de lermos por dentro de nós mesmos. Isso significa o quê? Autoconhecimento. Então, na verdade, a inteligência está ligada ao autoconhecimento, a possibilidade que a pessoa tem de saber, de descobrir, de entender a sua própria natureza divina. O que Jesus disse, vós sois deuses. Mas, evidentemente, nós nos esquecemos disso. E temos que relembrar esse fato. Né? São, pois, os 7 filhos da luz, chamados pelos nomes de seus planetas, e a miúde identificados com eles pela massa ignorante, a saber, Saturno, Júpiter, Mercúrio, Marte, Vênus, o Sol e a Lua, para os críticos que não vão além da superfície das antigas religiões. Sendo o Sol uma estrela central e não um planeta, acha-se com seus 7 planetas em relação mais oculta e misteriosa com o nosso globo. A HPB diz, quando ela fala de universo, universo significa, o nosso universo é o nosso sistema solar. O Sol e 7 planetas, de Mercúrio até Saturno. Então, Urano, Netuno e Plutão não fazem parte do nosso sistema evolutivo. Não fazem. Então, o nosso sistema evolutivo vai justamente de Mercúrio até Saturno. Inclusive, a Lua é um dos planetas. A Lua, antigamente, ela girava em torno do Sol. Depois de um determinado momento, ela passou a girar em torno da Terra. Mas ela realmente é um planeta. Um planeta está dentro do nosso sistema evolutivo, que se espelha, se mostra de uma forma setenária. Né? A evolução do sistema solar é setenário. Saturno, Júpiter, Mercúrio e Vênus, os 4 planetas esotéricos e os outros 3, que não se podem citar, eram os corpos celestes em comunicação direta astral e psíquica, moral e fisicamente com a Terra, seus guias e vigilantes, proporcionando seus regentes nossas mônadas e faculdades espirituais. Então, existe um processo evolutivo dentro do sistema solar através dos planetas. Isso aí, na eubiose, isso é estudado. Né? Existe uma transmigração de consciência de planeta para planeta, né? E a última transmigração foi justamente da Lua para a Terra. A última transmigração, transbordo que aconteceu, foi da Lua para a Terra. Isso é básico no conhecimento iniciático. Né? Entre os 3 anjos estelares, não estão incluídos Urano e Netuno. Veja bem, Urano e Netuno não está incluído no processo de evolução do nosso sistema solar. Porque são os deuses e guardiães de outros globos setenários dentro do nosso sistema. Cada povo e nação tem o seu vigilante direto, custódio ou espírito planetário. A origem planetária da mônada ou alma e suas faculdades foi ensinado pelos gnósticos. Entre os egípcios, Tote Hermes era o chefe dos 7, cujos nomes são dados por Orígenes, um antigo pensador chamado Orígenes, de tal forma: Adonis, gênio do Sol; Tal, gênio da Lua; Eloi, gênio de Júpiter; Sabaoth, gênio de Marte; Orai, gênio de Vênus; Astafai, gênio de Mercúrio; Jeová e Dabaoth, gênio de Saturno. Veja só que interessante. É evidente que os planetas não são meras esferas brilhantes no espaço, sem objeto algum, mas o domínio de vários seres desconhecidos até agora pelos não iniciados, que têm uma conexão misteriosa, potente e ininterrupta com os homens e os globos.
Cada corpo celeste é o templo de um Deus. E esses deuses são, por sua vez, os templos de Deus, o desconhecido não espírito. De maneira bem simples e mais objetiva, isso aqui que nós acabamos de nos referir, os ensinamentos de Helena Petrova Blavatsky, devemos dizer o seguinte: isso nos indica o seguinte: não há 1 milímetro ou 1 milésimo de milímetro que não haja vida no universo. A vida é a coisa mais importante que existe no universo. E essa vida é denominada como consciência. Né? Então, a HPB diz: tudo no universo tem consciência. Um elétron, um átomo, uma partícula subatômica, tudo tem consciência. É claro que consciência do seu nível específico. E a HPP nos diz que toda partícula deve transitar pelo processo evolutivo até atingir a consciência divina. A expansão da consciência divina em si mesmo. Né? Sempre dizendo que tudo é uma unidade. Né? Deus, a divindade, o tal, né, o aquilo, ele se projeta, ele faz essa projeção de cima para baixo, originando essa projeção do imanifestado para o manifestado, cria a diversidade, ele cria a diversidade que existe plenamente no nosso mundo objetivo, mas só que ele não se divide. Veja bem, ele se multiplica, mas não se divide. Toda partícula contém a unidade de Deus em si. Tudo tem Deus em si. Qualquer partícula, por menor que seja, a divindade está presente. O quê? O eterno, o tal, o aquilo está presente nele. Né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. É claro que a ciência acadêmica está muito longe ainda desse entendimento. Né? Muito longe. E mesmo no sentido da religião, também. Né? Na religião, no sentido vulgar do termo, né? As religiões, não no sentido do religare, né? Que é a união do que está embaixo com o que está em cima, mas da religião dogma, está muito longe desse entendimento. Entende-se que Deus é algo que está fora de nós, em algum lugar do infinito. Né? Mas não, Deus está dentro de nós. Nós somos deuses. Jesus falou: vós sois deuses. Mas como é que nós somos deuses e agimos de forma humana? Porque nos esquecemos da nossa divindade. Provisoriamente. Agora, esse processo que nós chamamos justamente do projeto iniciação, é justamente propiciar a oportunidade para a consciência nossa e de todos atingir a unificação com a divindade através do autoconhecimento. Sabemos exatamente que somos deuses. O pensamento antigo vestido à moderna, a HPB se refere, né? O pensamento antigo que se veste de maneira moderna. Veja bem, olha o que a HPB afirma. Isso é muito importante que ela afirmou. Hein? A ciência moderna não é mais do que o pensamento antigo desfigurado. Eu vou repetir. Veja, eu não estou inventando isso. A HPB deixou escrito na doutrina secreta. Olha só. A ciência moderna não é mais que o pensamento antigo desfigurado. Quanto à cosmogonia da matéria primitiva, as especulações modernas são inegavelmente o pensamento antigo aperfeiçoado pelas teorias contraditórias de origem recente. Na filosofia ária e na grega, encontramos o conceito de uma matéria não organizada, homogênea, o caos, que tudo penetra e que foi batizada pela ciência moderna de condição nebular da matéria universal. E claro que a ciência prossegue no seu caminho de entendimento, né? Procura entender as coisas de maneira bastante objetiva, né? Mas existem limitações. E da mesma maneira que no caminho iniciado nós temos limitações do entendimento da verdade cósmica, né? De onde viemos, onde estamos e para onde vamos, né? A ciência também tem essa dificuldade. A gente vê frequentemente nos canais de comunicação, pelos filósofos, pelos livros, etc., né? Essa questão de saber de onde viemos. Né? A ciência diz que o universo surgiu do Big Bang, uma grande explosão cósmica que deu origem
ao universo, né? Essa coisa fantástica, pelo menos fantástica aos olhos da astronomia, que vê apenas a parte física. Isso que nós vemos na astronomia é apenas a parte física, a pele do universo. Agora, existem universos e mais universos embutidos no espectro hiperfísico, né, de forma ilimitada. Né? É por isso que nós podemos até acrescentar, né? A ciência busca hoje o entendimento do que é vida. A ciência diz assim: não encontramos ainda nenhum sinal de vida fora da Terra. É isso. A ciência diz assim: não encontramos nenhum sinal de vida fora da Terra. É claro que a ciência considera a vida como um processo orgânico nosso, genético, a nossa semelhança. Mas a vida é muito mais do que isso. Então, dizemos, tudo o universo tem vida. Mesmo os planetas que nós consideramos inabitáveis, inapropriados para a vida, existe vida, sim. Consciente ali. O Sol, por exemplo, é uma estrela, né? Uma estrela, uma fornalha cósmica, né? Incandescente, tudo bem, né? Milhares de graus Celsius, né? E lá, uma verdadeira caldeirão fervente, né? De fusão atômica. Mas ali existem consciências. Não no mundo físico, na parte física, na parte hiperfísica. Tanto que Plutarco, esse grande filósofo do mundo romano, ele dizia que entre o Sol e a Terra existia uma comunicação permanente de consciências que iam e vinham do Sol para a Terra, da Terra para a Lua. Isso a gente pode até imaginar na Bíblia a escada de Jacó. A visão de Jacó, né? Foi nítido, né? Ele viu uma escada imensa onde os anjos subiam e desciam. Então, essa é a nossa ligação que nós temos com o Sol, que é a fonte primordial da origem da vida em todo o nosso sistema solar. Então, todo lugar tem vida, mesmo nos planetas que nós podemos considerar como não adequados para a existência de vida, existe vida, sim. Todo milímetro que existe no universo, existe vida. A ciência ainda vai chegar lá. Vai demorar um tempo, mas vai chegar lá, sem dúvida nenhuma. O que Anaxágoras, um grande filósofo grego, disse e chama de caos, é agora fluido primitivo. Os atomistas hindus e gregos, Canada, Leucipo, Demócrito, Epicuro, Lucrécio, etc., referido por HPB, refletem como um espelho a teoria atômica de nossa época, começando com as mônadas de Leibniz e terminando com os átomos vertiginosos de Sir William Thomson. A teoria corpuscular antiga foi substituída pela teoria ondulatória. Então, hoje, modernamente, fala-se muito da teoria ondulatória, né? Se bem que, de maneira também, no século XX, descobriu-se que, de maneira bastante específica, aquilo que nós detectamos pode se manifestar como de maneira corpuscular ou ondulatória. Nós temos aí, quem quiser pesquisar, a experiência da dupla fenda, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas pode pesquisar aí na internet ou nos livros, a experiência da dupla fenda, que justamente estuda um feixe de elétrons. E quando esse feixe de elétron não é observado por aparelhos, ele se mostra como uma onda eletromagnética. Quando existem aparelhos focados nesse feixe, ele se mostra como partícula. Então, esse feixe de elétrons que a ciência afirma pode se comportar como partícula ou como onda eletromagnética. Tem essa dupla face, né? Isso é muito importante. A luz é o primogênito, a primeira emanação do Supremo, a luz. É a luz, e a luz é vida. Ambos são eletricidade e o princípio da vida, o anima mundi, que impregna o universo, o vivificador elétrico de todas as coisas. A luz é o grande proteu mágico, e sob a divina vontade dos construtores,
Suas ondas diversas e onipotentes deram nascimento a toda forma e todo ser vivente. Então, tudo vem da luz. Aliás, sempre no Antigo Testamento, né? Deus, lá no Antigo Testamento, diz assim, e faça-se a luz. Na verdade, quando ele diz faça-se a luz, na verdade, ele está originando a polaridade, né? Luz e sombra. Luz e sombra, né? Moisés afirma no seu Pentateuco, né? Em Gênesis, diz assim, no início era tudo trevas. Trevas não significa ausência de luz, significa equilíbrio entre luz e sombras. Quando Deus diz faça-se a luz, ele faz a polaridade. Então, ele põe a luz e sombra. Não existe luz sem sombra, nem sombra sem luz. Esse é o princípio básico da polaridade. Então, luz e sombra não são antagônicos, são complementares. Então, do seu seio elétrico, do todo, né, elétrico gravítico, brota o espírito e a matéria, também pela polaridade. Né? Em suas radiações jaz o princípio de toda a ação física e química e de todos os fenômenos cósmicos espirituais. Então, espírito e matéria também não são duas coisas opostas, são complementares. Isso, falando de espírito e matéria, nós tivemos Albert Einstein, na sua teoria da relatividade, ele já deu um grande avanço, né, na sua genialidade, mostrando que matéria e energia são equivalentes. É isso? A matéria pode se transformar em energia, e energia pode se transformar em matéria. Então, matéria e energia não são coisas opostas, são complementares. Segundo, justamente, essa teoria da relatividade de Einstein, que foi uma coisa extraordinária trazida por esse grande gênio da humanidade. Né? Foi no raio desta primeira mãe, um dos três que Deus, segundo Platão, acendeu fogo, que agora chamamos Sol. A luz é tão material como a eletricidade mesma. Um estudioso muito famoso, citado por HPB, chamado Helmholtz, disse o seguinte: se aceitarmos a hipótese de que as substâncias elementais estão compostas de átomos, não podemos evitar de concluir que também a eletricidade, tanto negativa como positiva, está dividida em porções elementais definidas, que se conduzem como átomos da eletricidade. William Crookes, o grande William Crookes, afirmou que só há um desconhecido, a última essência do espírito, o espaço. Mais adiante, falando sobre esse assunto, ele afirma, William Crookes, afirmação de William Crookes, citado por HPP. Aquele que não é absoluto nem o um, em virtude dessa mesma diferenciação, por mais afastada que se ache dos sentidos físicos, sempre excessivamente espiritual humana, é um resplendor do integral indiferenciável. Partamos do momento em que o primeiro elemento vem à existência, antes a matéria, como a conhecemos, não existia. É inconcebível a matéria sem energia, como a energia sem matéria. Veja só, Crookes falando, né? William Crookes. É inconcebível a gente ter noção de matéria sem energia ou energia sem matéria. Elas existem concomitantemente, porque são o quê? Complementares. Antes do nascimento dos átomos, continua William Crookes, todas essas formas de energia que se fazem evidentes quando a matéria atua sobre a matéria não podiam existir porque estavam encerradas na sua essência como potencialidades latentes. Coincidindo com a criação dos átomos, todos esses atributos e propriedades que formam os meios para distinguir um elemento químico de outro, surge a existência total de completa energia. William Crookes. E, claro, veja bem, quando William Crookes fala que essa matéria está composta de energia, ele significa o seguinte: o conteúdo é divino. Tanto que na eubiose, conforme os ensinamentos do nosso querido mestre e professor Henrique José de Souza, ele afirma aquela estrutura básica do universo. Desce vida e energia e sobe vida consciência. Vida, veja bem, desce vida consciência e sobe vida
vamos repetir, desce vida energia e sobe vida consciência. É claro que essa energia ela vai se reduzindo a um ponto básico dentro da diversidade do átomo, das condições atômicas, das condições da materialidade, e essa energia perde a sua consciência divina. E depois, no caminho inverso, subindo vida consciência, o entendimento dessa consciência divina dentro de si mesmo vai se efetuando através do autoconhecimento. Isso chama-se evolução. Evolução não só nossa, mas evolução cósmica. Tudo no universo está sujeito a esse processo evolutivo. O ocultista exporia isso de outro modo. Vamos ver como é que o ocultista falaria. Diria que nenhum átomo é criado, pois são eternos no seio do único átomo, considerado, durante a criação, a matriz causativa do mundo. É por isso que não existe praticamente a criação. É isso. A criação não existe. No conceito do religioso existe a criação. É isso. Que Deus criou as coisas. Mas, na verdade, olha só, citando Lavoisier, um químico famoso do século XVIII, né? Ele fez a seguinte descoberta: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, no universo, nada se cria, tudo é projeção da divindade. Tudo que existe no nosso mundo objetivo, visível, material, é isso, mais denso, é projeto é projeção da divindade. Então, não existe a criação. É por isso que essa diversidade entre essas duas diferenças de entendimento entre criacionismo e evolucionismo é complementado justamente pela ideia que se tem do monismo. É isso que é pregado pela HPB, Helena Petrov Blavatsky, e ensinado pelo nosso mestre, querido professor Henrique de Souza, justamente essa possibilidade do surgimento das coisas através justamente do monismo, ou seja, a projeção da consciência divina, isso através das mônadas, propiciando a existência das coisas no mundo objetivo. Né? Então, o espírito e matéria, o espírito e a matéria indiferenciada são eternamente um. Espírito e matéria é um. Só durante o pralaya eles são despidos dos atributos e qualidades, pois estão além dos planos de consciência da existência. O átomo científico é inseparável da energia, ou do espírito. Veja bem, olha só o que a HPB fala. O átomo que nós concebemos hoje, na teoria atômica, e os antigos gregos já admitiu isso, a existência dos átomos, o átomo científico é inseparável da energia, que é o espírito. Isso. Na essência, o átomo passou simplesmente para o estado eterno de todas as coisas, fora dos planos de ilusão. O que a ciência chama força binária é a substância do mundo, sua alma que tudo penetra. A unidade toda potencial atua sobre Maya, o plano da ilusão, com três coisas distintas durante o ciclo da criação, Manvantara. Então, nós vivemos só no ciclo maiávico da ilusão. Isso. Mas, na verdade, essa ilusão é para nós. E tudo isso se mostra da forma ilusória para nós, dentro da nossa consciência humana. Mas, no fundo, existe uma realidade intrínseca. Uma realidade intrínseca dentro de cada átomo, de cada unidade, que é justamente a divindade. Na filosofia órfica da Grécia Antiga, eram chamados Fanes, Caos e Cronos, equivalentes à trindade ocultista daquele tempo. William Crookes, agora, HPB citando Crookes novamente, William Crookes, o grande cientista, né? Falando ainda sobre a evolução do átomo, ele falou o seguinte, William Crookes, hein? Encontramos elementos da água, do amoníaco, do ácido carbônico, da atmosfera na planta e vida animal. Fósforo para o cérebro, sal para os mares, barro para a terra, fosfatos e silicatos,
mas não encontramos o fosfato de cálcio indispensável para os ossos, o que faz supor que os homens daquela época não possuíam ossos. Talvez que a nossa Terra não tivesse ainda se convertido em membro do sistema solar. Há um vazio aí que a ciência não explica e que talvez só ocorra em nossa Terra e não seja geral em todo o universo. Quando o Ilan Crookes fala sobre isso, eu já imagino, né? Sobre essa questão justamente do fosfato de cálcio, etc., né? que os antigos seres não possuíam ossos. Isso é verdade, né? Porque as primeiras raças mães eram justamente não eram físicas densas, eram hiperfísicas, não tinham um corpo físico denso. Mesmo os lemurianos tinham um corpo físico denso. Eles foram se densificando até atingir a densificação máxima para eles em meados da existência da raça lemuriana. Quando aí, conforme as escrituras antigas, houve a descida dos anjos do céu para proporcionar aqueles seres considerados animais, fisicamente, né, com um corpo físico, proporcionando a tríade superior, que deu origem à consciência, à possibilidade da consciência humana, da inteligência. Isso vem confirmar a doutrina oculta sobre a existência de outros mundos, em outros planos de consciência. Veja bem, outros mundos em outros planos de consciência. O que nós estamos falando, não existe nada no universo onde não exista vida, mesmo nos lugares mais inóspitos. Não é verdade? A ciência diz, é impossível existir vida em outros planetas, porque esses exoplanetas encontrados, e é impossível existir vida nos sóis, etc. Não, isso não é verdade. Existe vida, sim, nos planetas, mesmo inóspitos para a vida orgânica semelhante à humana, nos sóis, nas estrelas, existe vida, sim. Só que não é uma vida como nós entendemos, da forma como nós entendemos, uma vida orgânica, genética, como nós entendemos, mas sim uma vida hiperfísica, consciência. Né? Ensina também, isso, que a raça primitiva não tinha ossos e que há mundos invisíveis para nós e povoados como o nosso, além das povoações dos Yanchors. Olha só. Existem seres existentes os planetas são habitados, todos. Os sóis também são habitados por consciências não físicas, físicas, consciências que estão no plano hiperfísico. Agora ele pode falar, e será que existe vida orgânica como a nossa? Claro que deve existir. Num universo imenso, com bilhões de galáxias, bilhões de trilhões de estrelas, e uma quantidade inimaginável de planetas, claro que deve existir planetas que albergam, que têm possibilidade de ter no seu bojo, na sua superfície, vida orgânica que nem a nossa, né? Plantas, animais, etc, etc, etc. Isso é possível. Mas isso não exclui a possibilidade da existência da vida no plano geral do universo. Existe vida nas estrelas, nos planetas que nós consideramos inóspitos. A vida é constante, é o principal que existe no universo. Né? O Sol e as estrelas não estão constituídos dos elementos da Terra, familiares à química, ainda que se achem presentes nas vestes externas do Sol, assim como outros muitos elementos até agora desconhecidos. O nosso globo tem o seu laboratório especial nos confins da atmosfera, cruzados os quais todo átomo e molécula mudam e se diferenciam de sua natureza primordial. Sir George Airy, citado por HPB, admite a concepção ou a existência de corpos não sujeitos à gravitação. Então, quer dizer, o universo é imenso. É inconcebível para a nossa mente humana a existência de vida em outros planos ditos hiperfísicos, né? Em planetas inóspitos para a nossa concepção da ciência acadêmica, ou nas estrelas,
mas tudo no universo contém vida, contém consciência. Então, a HPB, se referindo a ela mesma, ela diz: a autora, se referindo a ela, né? A autora conhece bem as correspondências dos tipos e antitipos na natureza e a perfeita analogia com a lei fundamental em ocultismo. Daí se permitir fazer uma observação. Este método de ilustrar a lei periódica na conduta dos corpos simples, seja ou não uma hipótese da química, é uma lei das ciências ocultas. Então, evidentemente. Isso a HPB nos diz. Então, resumindo, que tudo que existe na ciência acadêmica provém da ciência oculta. Isso, porque nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Tudo tem uma origem superior. Isso. Então, agora, é claro que na ciência acadêmica existem os gênios. E os gênios não inventam nada, não criam nada, não imaginam nada. Eles são apenas, e bastante importante, são veículos para trazer esses conhecimentos superiores para o mundo objetivo, o mundo humano, né? Então, isso aí. Então, a HPB diz que não há uma hipótese química simplesmente ou científica que não seja projeto da lei das ciências ocultas. Tudo é projeto da lei universal, né? Justa e perfeita. Né? Todo ocultista, HPB afirma, sabe que os membros sétimo e quarto, seja numa cadeia centenária de mundos, na hierarquia centenária dos anjos, na constituição do homem, do animal, da planta ou do átomo mineral, que os membros sétimo e quarto, repetimos, desempenham sempre uma parte distinta e específica no sistema centenário, nas obras geométricas e matematicamente uniforme das leis imutáveis na natureza. Desde os mundos aos átomos, tudo no universo procede em sua evolução espiritual e física de um modo cíclico e centenário. A natureza jamais dá saltos. Isso é importante, né? A evolução não dá saltos. Tudo segue um projeto específico. É o que o nosso mestre afirma. Nosso mestre, professor Henrique José de Souza. Nada acontece por acaso. Se nada acontece por acaso, ocorre dentro de uma lei universal, que nós chamamos a lei cósmica justa e perfeita. Nada acontece por acaso. Está tudo enquadrado dentro de uma lei justa e perfeita, universal. Esta é a lei una, e o método infalível que conduz sempre ao êxito quem o siga. A ciência podia aprender com a filosofia oculta a significação mística, alquímica e transcendental de muitas substâncias imponderáveis que enchem os espaços interplanetários e, compenetrando os mundos, são a causa direta no extremo inferior da produção dos fenômenos naturais que se manifestam pela vibração. O conhecimento verdadeiro do éter ou do Akasha e outros mistérios pode conduzir ao conhecimento das forças. Olha que importante. HPB diz: o conhecimento do éter ou do Akasha e outros mistérios pode conduzir ao conhecimento das forças. É claro que o indivíduo, nos referindo ao ser humano, quando atinge uma consciência de Akasha, ele torna-se um adepto. Então, abre-se um horizonte extraordinário para o seu conhecimento. Ele passa a ver o universo não mais como algo exterior a ele mesmo, mas algo dentro dele. Isso é muito importante. O adepto, quando atinge esse estado de entendimento, ele torna-se um ser super-humano. Então, ele passa a ver todo o conhecimento dentro dele mesmo. Na verdade, ele estabelece a produção e o desenvolvimento pleno da tríade superior. O que é a tríade superior? Justamente, de um lado, nós temos o mental abstrato, depois nós temos do outro lado o Budi, que é a intuição, e em cima Atman, que é o Cristo interno. O adepto, quando atinge esse estado, um ser, quando atinge esse estado adeptado, ele atinge essa consciência plena, né? Ele harmoniza todo o seu centenário, né? Né? Do quaternário para o 7, como a HPB fala, 4 e 7, e ele passa a enxergar as coisas dentro de si mesmo, através do autoconhecimento.
Isso, veja bem, é uma lei que já foi expressa na antiguidade. Finalizando, na antiguidade era falado lá no tempo de Delfos, estava escrito o seguinte: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Como é que nós podemos conhecer os deuses do universo? Conhecendo a nós mesmos. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse aí: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? Conhecer a nós mesmos, autoconhecimento. E a verdade nos liberta do quê? De nós mesmos. De nós mesmos. Então, nós nos tornamos seres super-humanos, adeptos. Então, é um conhecimento fantástico. Né? Mas, como sempre, eu sempre afirmo, o mais importante de tudo não é conhecer os nomes, as estruturas, porque é uma infinidade de nomes, de estrutura. O importante é justamente ver essa base do universo. Como o universo funciona, essa relação do imanifestado com o manifestado, essa relação que nós temos com a ciência cósmica justa e perfeita, né? A impossibilidade do acaso, o acaso não existe, tá? Tudo é regido por uma lei cósmica justa e perfeita. Então, a gente vê isso, o mais importante no estudo da ciência iniciática, através de HPB, através do mestre professor Henrique de Souza, é justamente nós entendermos como as coisas funcionam. O nosso mestre fala isso, né? O mais importante é cada um tirar as suas próprias conclusões. Vejam bem, não é ficar repetindo as coisas, não é repetir coisas. Né? Eu li isso, vou repetindo, repetindo. Não. É meditar, comparar, ter uma visão geral e tirar as suas próprias conclusões. Isso significa autoconhecimento, o caminho da iniciação, a realização do projeto de iniciação. Nosso irmão Carlos, eu estou passando a sua palavra para o nosso irmão para dar continuidade ao nosso trabalho. Né? Muito interessante, professor. E, inclusive, essa questão, né, de que tudo tem vida, né, professor? A gente não imagina, a gente só está ligado, o nosso mental só está ligado à vida orgânica, né? Mas, na verdade, tudo tem vida. A gente sabe também, professor, que toda a evolução, ela ocorre na matéria. Como será que é a evolução desses seres hiperfísicos? Como que será que é o processo de evolução deles? Veja bem, o processo evolutivo ele segue justamente o processo da evolução da consciência. Da consciência, né? Nós vivemos no mundo físico denso. O que nós conhecemos? Nós temos 7 corpos. Não é isso? 3 corpos. Nós temos um quaternário, né? Em que nesse quaternário nós temos 3 subníveis mais densos, 4 subníveis mais etéreos, né? Etéreo, que é o duplo etérico, e temos ainda a tríade superior. Isso tudo compõe um setenário em nós. Mas isso continua. Pelo menos dentro do nosso sistema solar, o processo é setenário. Quando o indivíduo torna-se um adepto, ele abre novos horizontes para o seu processo de entendimento. Né? Processo de entendimento. Então, ele passa a se enquadrar dentro de uma hierarquia superior. É claro que essa hierarquia superior às vezes evolui no universo. Tudo evolui. Não é isso? Tudo evolui no universo. Tudo está em evolução. Agora, a questão toda é entender. Esse é o mistério. O entendimento de qual é o projeto verdadeiro do eterno nesse processo da ligação do imanifestado com o manifestado. Esse é o mistério que nós temos que entender, não é isso? Mas, indiscutivelmente, para o ser humano, a porta principal para a abertura do conhecimento para o conhecimento superior é justamente o atingimento do adeptado. Acima do adeptado, então, a consciência passa a participar de hierarquias superiores. E as hierarquias vão se sucedendo, subindo cada vez mais em direção do eterno. E, principalmente, essas hierarquias, elas servem de veículos. Isso que é importante. As consciências vão subindo, evoluindo em direção da casa do Pai, e vão servindo de veículos para a manifestação da consciência divina.
Essa é a ligação que existe, né, entre o eterno e o mundo físico. Quanto mais veículos tiverem funcionando, melhor para o conhecimento, né, no plano físico. E nós também devemos passar para isso, né? Nos tornarmos veículos do conhecimento superior, trazer esse conhecimento. Como é que nós nos tornamos veículos? Pela transformação interna, pelo autoconhecimento, pela nossa própria iniciação. Mas esse é o panorama geral do universo, com todas as suas graus evolutivos e todas as hierarquias. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação? Opa, estava com o meu áudio fechado. Boa noite a todos. Boa noite. Não, a princípio só quero lembrar aqui, dar um recadinho para o pessoal, né, do nosso chat, quem está aí assistindo aqui ao vivo, ou para aqueles que assistem durante a semana ou numa oportunidade posterior, que deixem aí os seus comentários aqui no próprio vídeo embaixo, vai estar aí no YouTube. Então, se você quiser fazer uma pergunta para o professor, você pode deixar a sua pergunta por escrito no nosso vídeo, né? Se não tiver oportunidade para perguntar aqui ao vivo, o professor responderá no próximo programa, tá certo? E compartilhe, se inscreva no canal, manda esse vídeo aí para um colega, para um amigo que goste desse assunto, né? Que acha interessante, porque a ideia aqui é a gente compartilhar isso que o professor passa aqui no nosso canal, como ele fala, é apenas uma prévia, né, de um conhecimento muito mais amplo, de um assunto muito vasto, mas que, mesmo sendo uma prévia, já tem uma profundidade muito grande. Então, é interessante que a gente compartilhe, né? Mande isso para aquela pessoa que você, de repente, acha que vai gostar desse tema, que acha interessante. A gente tem que fazer aí um entrosamento, compartilhar essas informações. E para nós aqui, para o canal, é bastante interessante, porque a plataforma, quando a gente faz o compartilhamento, ela considera que tem alguma relevância no conteúdo. É esse o meu recado. E é isso, Carlos. Vamos ver o que nós temos aí de questões, né? Temos Isso, uma pergunta obrigado, viu, Gilberto? a Gilmara Tomé. Veja a pergunta da nossa irmã Gilmara Tomé. Tá, ela está aqui, professor. Ó, pergunta da Gilmara. A nossa irmã Observar, ela fala o seguinte, professor: observar o pensar, o sentir e o agir são atitudes simples, mas que, me parece, exigem vontade para aprender como as coisas funcionam, principalmente as emoções. Concorda com isso, professor? Exatamente, a Gilmara está absolutamente correta, né? Veja bem, o pensar e o pensar e o sentir são atitudes simples. De maneira geral, a gente pensa que é tudo simples, mas existe uma grande obstrução a esse conhecimento, que é a personalidade, né? Normalmente a personalidade, que é o quaternário, ela faz com que a nossa consciência humana fique girando sempre naqueles interesses pessoais, nos interesses egoístas, particulares, né, do ser humano, né? Então, a coisa toda é justamente superar, fazer a transição desse estado de consciência humano, né, da personalidade, e começar a ver como as coisas funcionam realmente, né? Principalmente, como a nossa irmã Gilmar, as emoções. As emoções, né? Aliás, a parte emocional está muito relacionada com a parte astral, né? O que é emoção? O astral, a parte astral, nosso corpo astral. É isso. Então, o que é a alma humana? Por definição que nós temos na eubiose, a alma humana é justamente essa conexão entre o astral e o mental concreto. Isso é a alma humana. É isso que evolui. O que evolui é a alma do ser humano. O que é isso? É o astral, é isso? A consciência astral com a consciência do mental concreto. Na verdade, como é que nós podemos transitar do quaternário para a tríade superior? Fazendo o equilíbrio entre o astral, o emocional e o mental inferior. É isso? Então, isso aí
É muito importante esse equilíbrio, né? Que chama-se, na psicologia, é o psicomental, o nosso equilíbrio psicomental. Né? Então, na verdade, parece atitudes simples, mas são dificultadas essas atitudes de observação pelas nossas limitações derivadas aos nossos interesses da nossa personalidade. Então, essa personalidade, ela contém produtos oriundos da Lua, né? Que é a parte emocional em nós, que predomina. Né? Então, a questão toda é eliminar não, transformar este posicionamento de personalístico e partir para um sentido universalista. A base é essa, é sairmos do pensamento personalista e partirmos para um pensamento universalista. Veja bem, isso é muito importante, né? Ou seja, partir do mundo das emoções, sair do mundo das emoções e partir para o mundo universal, da universalidade, da consciência cósmica. Isso é muito importante. Esse é o caminho do ser humano. Esse é o caminho do ser humano, né? Todos os seres humanos que estão vivendo, o caminho é esse, né? Mais cedo ou mais tarde, todos alcançarão esse objetivo. Então, justamente, o importante é justamente aprender como as coisas funcionam, principalmente as emoções. Concordo exatamente com aquilo que a nossa irmã Gilmara Tomé falou, com muita sabedoria. Parabéns pela sua observação. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli, ele pergunta o seguinte, professor: o conhecimento vem antes da consciência? Então, veja bem, olha, nós vamos analisar o que significa o conhecimento. O conhecimento, né? Existe o conhecer. Na verdade, no processo do conhecimento, nós podemos identificar duas vertentes principais, né? Aquilo que vem de fora para dentro e aquilo que vem de dentro para fora. É isso. O que vem de fora para dentro são informações. É a ciência acadêmica. Então, eu vou numa universidade e obtenho informações. Isso é muito importante, o que acontece nas universidades. Qual é a base de entendimento da universidade? É fornecer informações. Então, ele vive através dos livros, através dos mestres, ele obtém informações. Mas, veja bem, o futuro da universidade, o futuro de todo o processo, hoje em dia é do professor, né? É muito bom a gente falar isso. Né? O futuro do ensino, o futuro do professorado, o futuro da universidade, o futuro de todas as escolas é fazer com que o indivíduo conheça a si mesmo. Isso a universidade não faz. A universidade em todo o mundo, em todo o planeta Terra, a universidade não induz, não leva o indivíduo ao autoconhecimento, ele não produz. Ele apenas lida com a informação. Então, agora, veja bem, o conhecimento, se nós falarmos ele como informação, ele é apenas um preâmbulo para a evolução da consciência. Né? A consciência, na verdade, o próprio nome já diz, consciência, né? Ter consciência de si mesmo, né? A própria consciência, o autoconhecimento. Né? Então, a consciência é básica no ser humano, mesmo rudimentar. Tudo tem consciência, porque tudo tem Deus dentro de si, a divina. Agora, a questão é ampliar esse estado de consciência. Agora, essa ampliação do estado de consciência não se faz simplesmente pelo acúmulo de informações que a universidade dá. Não, isso não acontece. Tanto que na universidade, hoje, no mundo inteiro, o aluno entra num estado de consciência no sentido iniciático. Ele entra com estado de consciência e sai com o mesmo estado de consciência. Por quê? Porque o ensino não leva o indivíduo a se transformar internamente. No futuro, as universidades deverão produzir o processo de transformação interna do conhecimento. E a transformação interna é muito importante pelo seguinte fato: pela transformação interna, pelo aumento do estado de consciência do indivíduo, o indivíduo torna-se um veículo cada vez mais eficiente para
a consciência superior, para a divindade. Então, a questão toda do estudo, da expansão da nossa consciência em si mesma, é expandir essa consciência de tal forma a nos tornarmos cada vez sermos cada vez melhores veículos para o conhecimento divino, né? Então, aí está. O assunto não é fácil de se falar, né? Porque aí, dentro da psicologia, da psiquiatria e todas as ciências mentais, existem várias concepções a respeito desse assunto. O assunto é muito complexo. Mas, no sentido iniciático, o nosso irmão Guazelli falou: o conhecimento vem antes da consciência. Eu digo o seguinte: a consciência é básica. É isso. Eu digo que o básico no universo é a consciência. Consciência, vida. Vida. Vida, tudo no universo tem vida. HPB fala: tudo no universo tem consciência. Tudo no universo tem vida. Consciência de acordo com o seu estado evolutivo. É isso. Agora, é claro que, se nós entendemos o conhecimento como autoconhecimento, é diferente. Isso. Por isso que existe essa diferença entre conhecimento e autoconhecimento. Existe uma grande diferença. Se nós formos pela ciência acadêmica, o conhecimento vai estar atrelado, está aliado à informação. Isso aí realmente está longe do autoconhecimento. O verdadeiro estado de evolução do indivíduo é o autoconhecimento, o mergulho dentro de si mesmo, para propiciar que o indivíduo, né? Isso é básico na antiguidade: né? Conheces a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. É isso? Então, então, o importante é o autoconhecimento. O que acontece com o autoconhecimento? Há uma expansão da consciência. O autoconhecimento produz a expansão da consciência. Ou seja, nós nos tornamos cada vez mais melhores veículos para a divindade. Então, o assunto não é fácil, mas é claro que cada um de per si, cada um deve atingir o seu próprio estado de entendimento desse assunto. O assunto não é assim: a gente pegar algo no livro e dizer é isso, e ponto final. Não é assim. Não é assim. Cada um tem que analisar a sua própria consciência e tirar as suas próprias conclusões. De maneira geral, é isso que eu posso falar, essa relação do conhecimento, né? Mas conhecimento como forma de informação não tem um valor muito específico para o processo evolutivo. Mas o autoconhecimento, sim. Então, eu digo que eu posso até falar que o conhecimento e a consciência, o autoconhecimento e a consciência são dois fatos que estão atrelados, né? Autoconhecimento e consciência. À medida que o autoconhecimento vai se acelerando, a consciência vai se expandindo em direção do que Jesus falava: a volta à casa do Pai. Exatamente, professor. É o que o Reinaldo Lira coloca, né? Conheça-te a ti mesmo. Exatamente. E isso, desde a antiguidade, conhecer a si mesmo é fundamental. Agora, veja bem, conhecer a si mesmo eu me chamo Walter. É o conhecer o Walter? Não é conhecer o Walter, é conhecer o Deus que existe dentro de mim. E cada um conhecer o Deus que existe dentro de si mesmo. É isso? Isso é importante, é o caminho do processo inicial. Conhecer o Deus que existe dentro de si mesmo. Assim nós conheceremos os deuses do universo, conheceremos tudo. Muito bom, professor. O Guilherme me coloca o seguinte: o fim da polaridade estaria representado no filho? Bom, depende do que nós estamos entendendo como filho, né? O fim da polaridade. Realmente eu não sei, eu não estou conseguindo entender o ponto ao que o nosso irmão Guazelli está se referindo. O fim da polaridade estaria representado no filho, né? Não sei exatamente, né? Se nós. Eu não estou atinando exatamente aquilo que o nosso irmão Guazelli está se referindo, né? O fim da polaridade, na verdade, a polaridade ela constitui um avanço da consciência do indivíduo no sentido de entender
a harmonia entre tudo que é oposto. É a quarta lei hermética, né? A lei da polaridade. A quarta lei é do Hermes Trismegisto, né? A lei da polaridade. Então, tudo que está representado, no momento em que eu entendo e que a polaridade não é exatamente aquilo que eu entendo na minha forma física densa humana, mas sim é um processo de equilíbrio entre duas coisas que me parecem opostas, então eu estou aí estabelecendo em mim mesmo, ou qualquer um se estabelece em si mesmo, o início da consciência cósmica universal, o início da sabedoria. Né? Agora, eu não sei em que ponto que eu poderia representar isso na questão do filho, o filho, né? Não sei exatamente a que o nosso irmão Guazelli está se referindo. Ô, professor, aproveitando essa pergunta do Guazelli, nós estamos no quarto sistema de evolução, que é a humanidade. Exatamente. No quinto sistema de evolução, não vai ter a polaridade, professor, que é o androgenismo? Será que esse filho, representado no filho, seria a humanidade? A polaridade só existe na humanidade? É justamente disso, né? Nós temos, na verdade, e se a gente for pensar no filho, no sentido cósmico, né? Nós temos o pai, a mãe e o filho. É isso? Ou seja, o primeiro trono, o segundo trono e o terceiro trono. Aí sim. Aí enfocamos o pai, mãe e o Espírito Santo, né? Dito pela Hum. Igreja Católica. Então, pai, a mãe e o filho. Então, o pai é o primeiro trono. O segundo trono é a mãe divina. E o terceiro trono é o filho, né? Agora, eu não vejo justamente esse fim da polaridade. Na verdade, não é o fim da polaridade, é o fim do falso entendimento da polaridade. Não vamos dizer que é o fim da polaridade. O assunto é difícil, não é fácil. Não é simplesmente o fim da polaridade, é o fim do falso entendimento que nós temos a respeito da polaridade. A questão do bem e do mal, né? A gente classifica tudo como bem e mal. Toda a consciência é assim, humana, né? Isso é bem, aquilo é mal. E nem sempre coincide, né? Muita gente acha que uma coisa é boa e outros acham que a mesma coisa é má, e vice-versa. Então, agora, não é bem nem mal, é o necessário. Não é bem nem mal, é o necessário. A polaridade age dessa maneira no universo. Não é algo A ou B, mas sim o sentido do necessário que deve estar acontecendo. Né? Então, o filho que eu entendo é justamente dentro desse processo da trilogia, né? Eu entendo o filho como a trilogia, né? Mas o nosso irmão Guazelli talvez tenha suas considerações a respeito, e aí seria uma maior observação e discussão a esse respeito. Muito bem, professor. A Gilmara Tomé ela traz o seguinte: alguns professores ainda veem as pessoas como alunos, sem luz, ao invés de estimularem a curiosidade e a reflexão para que cada um chegue às suas próprias conclusões. Muito legal isso, né, professor? Não, exatamente. A nossa irmã Gilmara está no caminho desse entendimento, claro. Ela tem um entendimento bastante interessante, né? Veja bem, nós devemos dizer o seguinte, que isso confirma que a nossa Gilmara fala, né? Que o importante da pedagogia não, da didática no terceiro milênio, é levar justamente os alunos de todos os níveis, desde do básico até a universidade, a fazer uma transformação de si mesmo. Né? Porque isso é básico, veja bem, a ciência, olha, vamos ser básicos, a ciência só vai evoluir para níveis mais elevados, que nós pretendemos, se os cientistas, os homens e mulheres de ciência se transformarem a si mesmos. Não há possibilidade. Não é isso? A ciência não vai conseguir feitos extraordinários apenas no desenvolvimento de equipamentos, da tecnologia, da matemática e dos meios de informática. Não é isso. Não é isso que vai levar o homem ao conhecimento, o ser humano ao conhecimento superior. O que vai levar o ser humano ao conhecimento superior é a transformação interna. Tanto que todo mestre, todo gênio
ele tem essa característica principal. Ele, fantástica, ele é veículo do conhecimento superior. Einstein não inventou nada, não criou nada. Newton não inventou nada, não criou nada. Eles apenas foram veículos do conhecimento superior. E todos os grandes mestres é assim, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, todos os grandes mestres da humanidade e santos, né? São veículos desse conhecimento superior. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja uma transformação interna. Isso é importantíssimo. Sem isso, nada feito. Isso aí é justamente a base do nosso encontro. Projeto e iniciação. Pronto, isso significa, é o projeto e iniciação. A base do entendimento está no projeto e iniciação. O seu próprio autoconhecimento. E a ciência só vai conseguir dar saltos realmente vertiginosos na direção do conhecimento superior quando os cientistas se tornarem cada vez melhores veículos para a consciência superior. Aí sim, então haverá um salto gigantesco. E a gente espera, e é o projeto da lei para o terceiro milênio, né? O terceiro milênio tem esse projeto. Nosso mestre, o professor Henrique de Souza, cita justamente o terceiro milênio como justamente o milênio de Maitreya, né? Começou a era de Maitreya. Em 2005 começou a era de Maitreya. Então, significa que a humanidade deverá atingir um estágio evolutivo bastante significativo. Quando eu falo humanidade, eu falo a quinta raça-mãe ariana, no ano 3005. Deverá atingir, conforme o programa da divindade, atingir um processo evolutivo bastante evidente, né? Tanto que até o nosso mestre fala, já repeti isso várias vezes, que no ano em 3005 a Garta virá para a face da Terra. Quando ele fala isso significa que vai haver uma união muito equivalente entre os deuses e os homens, como existia em Atlântida, né? Esse é o processo, é fazer uma aproximação cada vez mais entre as hierarquias superiores, os deuses e os homens, e as mulheres, a fim de que o processo científico se acelere cada vez mais. Então, a nossa irmã tem razão quando fala a esse respeito. Professor, o Guilherme Guazelli colocou o seguinte: digo filho na união entre o binário homem e mulher resulta no filho, amor. A polaridade seria isso, professor? Homem, mulher, filho. Não, veja bem, aí é difícil da gente ter uma conclusão, porque, veja bem, na verdade, o filho, na verdade, é uma terceira coisa, né? Justamente no ternário, né? Nós temos o pai, a mãe e o filho, né? Isso aí se espelha na família. A nossa família, a família humana, ela é uma expressão da divindade. Então, o pai, ele representa, pelo menos de maneira maiávica, mas representa o Pai Celestial. A mãe significa a mãe divina, e o filho é o produto desse entendimento, né? Mas devemos dizer o seguinte, que na polaridade também o sentido homem-mulher, né? Indo na direção do pensamento do nosso irmão Guazelli, né? Essa polarização entre homem e mulher é algo do nosso mundo objetivo, né? Na verdade, nós não somos homens e mulheres, nós somos andrógenos, né? Na verdade, ninguém é homem, ninguém é mulher. Veja bem, eu vou falar agora para o Guazelli, né? Nós falamos assim, aquele indivíduo é homem, aquele indivíduo é mulher. Na verdade, não é assim. Não é simplesmente isso. Agora, o que é um homem? É um ser que está passando pela experiência masculina. O que é uma mulher? É um ser, uma consciência que está passando pela experiência feminina. Então, ser homem e ser mulher não tem um significado básico no cosmos. Né? Na verdade, ser homem significa estar passando pela experiência masculina. Ser mulher, estar passando pela experiência feminina. E isso, através do karma, vai se alternando. Né? Uma pessoa nasce mulher, depois nasce homem, mulher,
e a lei vai determinando karmicamente se ele deve nascer homem ou mulher, deve passar pela experiência homem ou mulher relativamente ao seu estado de consciência. Na verdade, nós não somos homem e mulher, somos andrógenos. Nós temos a polaridade entre nós, que aí Carl Gustav Jung fala isso, né? O Carl Gustav Jung fala isso, né? O anima animus, né? Isso. Todo homem tem uma mulher dentro de si. Carl Gustav Jung, um gênio. Carl Gustav Jung, ele fala assim: todo homem tem ânima dentro de si, uma mulher. E toda mulher tem um homem dentro de si, que é ânimos. Ele já falava nessa questão toda, na sua psicologia junguiana fala exatamente isso, né? Que dá, inclusive, uma porta aberta. Aliás, eu tenho uma palestra falo sobre almas gêmeas, né? Então, é isso que eu digo, eu posso dizer a respeito dessa questão do filho, né? Especificamente nessa trilogia, né? É claro que o assunto não é tão fácil assim, né? A gente precisa meditar muito. E cada um deve, evidentemente, estudar, se aprofundar e tirar as suas próprias conclusões. Mas o básico é isso, que é exposto na doutrina secreta e na eubiose. Isso, professor. Só vou colocar ele faz uma complementação, amor não está para o binário. Eu acho que o amor não é binário, professor, porque o amor universal é tudo aquilo que nos une, um ao outro e a Deus. Então, eu acho que o amor, na verdade, é a unidade. Esse amor que o Guilherme está falando é o amor entre homem e mulher, é uma coisa mais física, né? Mas o amor universal é aquilo, é todos nós unidos em torno de Deus. É uma coisa mais una, né, professor? O amor universal ele é uno. Tanto que, no sentido de alma gêmea, né, a gente fala assim, o amor em uma mulher é perfeito quando atinge a alma gêmea, né? Então são Isso. duas almas gêmeas. Mas a alma gêmea não é somente entre homem e mulher. Uma alma gêmea pode ser entre a mãe e o filho, entre o pai e a filha. Dois amigos podem ser almas gêmeas. Isso faz parte da teoria. Dois amigos podem constituir uma alma gêmea, né? É isso tudo. Quer dizer, isso independe de ser masculino ou feminino. Isso. Então, o amor, na verdade, é como você falou, Carlos, é a unidade. É o amor que mantém a unidade Também universal. acho. A unidade universal é o amor. O desamor é justamente a diversificação, a separação. Então, por isso que Jesus falou: ama teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, a gente vê no outro eu mesmo. Quando eu olho para o próximo, conforme Jesus, eu não devo ver o outro, eu devo ver a mim mesmo, porque somos todos um. Quando eu olho para o próximo, eu não estou olhando para o próximo simplesmente, eu estou vendo a mim mesmo ali. É isso. Porque é tudo uma unidade. Por quê? Porque a divindade ela se multiplica na diversidade, mas não se divide. E essa não divisão é o amor universal. O professor já está dando o horário do senhor, mas antes de o senhor precisar sair, Eu tenho que sair um pouquinho mais antes, né? eu queria colocar aqui a mensagem do Edgar Anibali. Ele fala o seguinte: aproveito para te parabenizar pelo seu dia. Hoje é o dia do professor, do mestre. Nosso irmão Edgar, eu devo dizer que o nosso irmão Edgar é o nosso administrador lá da Moca, né? É uma pessoa maravilhosa, né? Que eu amo muito, tenho um enorme respeito e obrigado a todos aquelas pessoas que ensinam, isso é muito importante, né? O ensinar é uma coisa, todos devem fazer isso. Todos devem ser professores, passar o conhecimento para os outros, é muito importante. Então, o professor tem compromisso, vai precisar sair. Enquanto isso, eu vou passando os meus recados aqui para o pessoal, tá, Eu tenho que professor? sair. Então, eu vou me despedir, né, Carlos? Isso, Eu isso. vou me despedir, que eu tenho que sair um pouquinho mais cedo hoje, aí a reunião vai continuar. Então, de minha parte, eu desejo a todos luz, paz e amor, e até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Muito Tchau, obrigado. mestre. Até mais, hein, mestre? Tudo de bom. Tchau, tchau.
Pessoal, eu quero aproveitar para passar os recadinhos para vocês sobre a nossa próxima roda de conversa. Então, aqui no Conexão 3005, toda terça-feira tem um tema novo a ser abordado sobre a nossa roda de conversa. E no próxima terça-feira, dia 18 de outubro de 2022, no mesmo horário, às 20h40, teremos como tema Alexandre Orion, um artista visual. Ele vai colocar a opinião dele sobre toda essa expressão artística visual. E vai ser um evento cultural Sumaré São Paulo, né? Juntamente com Conexão 3005. O Alexandre Orion é um artista multimídia, né? E ele vai trazer para a gente as suas obras, né, expostas, que ele tem, inclusive nos Estados Unidos, Brasil, Europa, em livros de artes de todo o mundo. Alexandre é um artista urbano, decifrador de silêncios e desconstrutor de aparências, segundo J.S. Martins. Então, quem estará com ele também nesse evento será a nossa querida Celine Tomida. Ela é editora, ela faz muito trabalhos de edição aqui para a gente, então ela vai estar juntamente com o Alexandre Orion nessa roda de conversa que teremos como mediadores Daniela Troncoso e Roberto Barbosa. Prestigie, tá? E eu queria falar também sobre os nossos amanhã, né, o quarto encontro online da Eubiose, o quarto congresso internacional online, já começou no dia 14. Teve palestras hoje, dia 15, e amanhã teremos o encerramento, e teremos também 3 palestras, 10 horas, 14 horas, às 16 horas e às 19 horas. Siga essa programação no YouTube no canal da Eubiose, e lá está tudo gravado. Quem perdeu as do dia 14, quem perdeu as de hoje à tarde, né, de manhã e à tarde, é só acompanhar amanhã a programação do dia 15 e depois, com calma, ver as outras programações. Eu também queria falar sobre o Espaço Shakti, né? Quem estiver passando por São Lourenço, o Espaço Shakti Nova Era é um centro de terapias holística e fica lá em São Lourenço, Minas Gerais, na Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1. Aí está o telefone para informações, para contato, que é o 35 o 99756-6874. Tá bom? E o Instagram está aí, @Shakti Nova Era. E eu também queria falar sobre o café. Domingo que vem, dia 23 de outubro, terá a apresentação do Café Cultural, que é um grupo teatral do Departamento de Santana, Eubiose Santana. E a direção é da Elza Almeida, tá? E a gente vai fazer essa apresentação, inclusive eu faço parte, tá, desse grupo. A gente vai fazer essa apresentação no domingo, uma única data de espetáculo, domingo às 18 horas, tá? E vai ser essa apresentação será feita do Café Cultural, será feita no Teatro Ciro Isaac Newton, que fica ali em Tucuruvi, na Avenida Doutor Abílio Sampaio, 622, Tucuruvi. O teatro fica no Colégio Ciro Isaac Newton. Então, o tema vai ser em homenagem aos 72 anos da televisão brasileira. Participem, vai ser muito bom, pessoal. Então, e também depois tem, em novembro, eu volto a falar, terá também uma oficina, né, sobre constelações. Dia 12 de outubro, sábado, vai ser de manhã, das 9 às 13 horas, Espaço Solar, tá? Vila Mariana. Então, os recados era esse. Eu quero sempre parabenizar o professor Walter, né? Hoje é dia do mestre, né? E parabenizar também a todos os professores, a todos os mestres, né?
que compartilha conhecimento que a gente percebe que germina, né? Germina no aluno e assim por diante. E eu queria também agradecer a todos pela participação de hoje, tá? E desejar a todos um bom final de sábado, um bom final de semana e até o próximo encontro. E é com você, Gilberto. Isso aí, Carlos. Faço minhas as suas palavras, desejar aí a todos os professores e ao professor Walter, deixar o nosso agradecimento especial a todos que estão aqui acompanhando e a ele em especial, quem já teve a oportunidade, né, de estudar aí com ele nos graus, assim como eu já tive, sabe o quanto ele colaborou e colabora para a nossa formação dentro aí dos nossos estudos e nos esclarece muito para o nosso conhecimento. Então, é fundamental que a gente tenha esse reconhecimento, né? Então, é isso. Agradeço aí a presença de todos. Um bom fim de sábado e até o próximo programa. E não se esqueçam de comparecer aqui na terça, tá certo? É isso, Carlos. Boa noite. Boa noite a todos. Até o próximo encontro. Até.